E aí, nação, like. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal aí. Valeu, galera, dá aquela força lá, hein? Bora, Mengão! Flamengo que tem proposta pelo Léo Pereira, hein? O Al Nassr do Cristiano Ronaldo fez uma proposta por Léo Pereira. Os sauditas assinaram inicialmente com 12 milhões de dólares, o equivalente a 58,8 milhões de reais, e aceitam subir a proposta para 15 milhões de dólares, 73,5 milhões de reais. O Flamengo não tem interesse de vender o zagueiro no momento. A direção rubro-negra vê Léo Pereira como um dos 3 principais zagueiros do elenco. Seria ali Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. E o atleta foi desfalque nos últimos 2 jogos por conta de dores no músculo posterior da coxa esquerda. Além de tratá-lo como peça fundamental, o Flamengo não teria como conseguir reposição, já que a janela de transferências fechou no último dia 3, né? Dia 2 é quando fecha a janela. A proposta salarial do Al Nassr, treinado por Luiz Castro, né, que é ex-técnico do Botafogo e que aí acompanhou o Léo Pereira aqui no Brasil, obviamente balançou o jogador e seus representantes. O patamar salarial é muito superior ao que ele recebe no Flamengo, mas o clube não abre nem conversas no momento, Mauro. Você disse tudo, né? Eles não querem vender, a proposta é boa, né? Muito boa. Ele custou 6 e pouco de euros, né? É o dobro, mais que o dobro até. Mas não tem como contratar outro jogador. Acho que essa que é a questão, né? E o São Paulo ele trabalha basicamente com esses 3 zagueiros, né? O Pablo jogou agora porque não tinha outra opção. O Rodrigo Caio, ele nem conhece o Rodrigo Caio. Ele ignora solenemente, não dá nenhuma chance pro cara. Então, eu acho que não vai acabar não rolando nenhum negócio. Agora, se eles voltarem à carga daqui a alguns meses, tipo o começo do ano, aí eu acho que o negócio acaba saindo. Talvez mais até em função do desejo do jogador, né? Que naturalmente pode querer ir para poder ganhar muito mais lá no futebol saudita. Vamp, é um zagueiro, aí é o que a gente fala, né? Realmente não tem tempo. Eu acho que o Al Nassr demorou para ir atrás do Léo Pereira. Talvez se essa proposta fosse feita antes do fim da janela, o Flamengo venderia, porque aí ele pode repor. Agora, a mesma situação do Léo Pereira aconteceu com o Pedro. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deixou claro: eu só vendo pela multa rescisória de 60 milhões de euros, internacional 60 milhões de euros, nacional 100 milhões de euros. Eu só vendo pela multa porque eu não posso repor. Ele não pode contratar. Para o Flamengo contratar agora para repor, teria que ser jogador livre no mercado. E aí é muito difícil para ser um jogador livre no mercado no nível do Pedro e no nível do Léo Pereira hoje, que é um zagueiro importantíssimo para o Flamengo. Um zagueiro importante, é o único zagueiro também canhoto, né? Só tem ele, de perna esquerda ali, e o Flamengo está disputando títulos aí, né? O Flamengo está numa semifinal de Copa do Brasil com uma vantagem. O Flamengo tem um jogo importante na quinta-feira pela Libertadores, né? O Flamengo, por mais que tenha tropeçado, ainda faltam mais de 20 rodadas no Campeonato Nacional. A gente não sabe o que pode acontecer, de repente abre o olho, né? O Natan, quando foi vendido agora pro Napoli, entra um dinheiro também pro Flamengo, né? Sim. É formador, 12%. Né? Ele canhoto também. Além de formador, ele tinha 12% dos direitos, né? dá 1 milhão. O zagueiro canhoto que foi pro Bragantino e foi pro Napoli agora, né? Quer dizer, bem como você falou, se é lá atrás, de repente, poderia lá atrás, talvez. Eu não sei, né? Não tem como sair agora. Não tem. E aí é óbvio que é uma sugestão do Luiz Castro, né, Wander? Tava no Brasil, viu o Léo Pereira jogando. A tendência não sei se vocês concordam, que Luiz Castro e Jorge Jesus deem sugestões de nomes brasileiros, porque eles trabalharam muito tempo no Brasil. O Jorge Jesus está no Al Hilal. Ele não mandou tirar o Vitor Cuesta do time que ele dirigia. Mas às vezes até porque ele prefere o Léo Pereira. Lógico, é isso que eu tô falando. Pode ser também. Lógico. Né? E aí o Jorge Jesus trabalhou no Flamengo, o Luiz Castro trabalhou no Botafogo. O Jorge Jesus trabalhou no Flamengo e levou jogadores de... Né? A não ser para o Fernandes que levou o Ilharão, né? Tirou o óculos, Wander, já vou te passar a palavra. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não. Estou esperando agora para ver o que vai acontecer, né? A questão é que o Flamengo precisa vender jogador, né, gente? Para pagar as contas. Então, geralmente os caras vêm lá de fora, eles chegam achando
não, dá qualquer mariola, um pastel aí, tá tudo certo. Não é assim, o clube não está precisando vender jogador, então ele vende quando for o caso. Por exemplo, se os sauditas voltarem em janeiro, dezembro, após a temporada, eu quero contratar o Léo Pereira, aí abre negociação. Não, beleza, bom pro jogador, bom pro clube, né? Vai ganhar um dinheiro bom, o Flamengo pode pegar 15 milhões, você vai contratar um outro ótimo zagueiro com essa grana. Quando não tem cobrador batendo na porta, Pois aí você pode falar, não, já houve aqui. É mais ou menos você vai viajar com o teu carro, o cara chega e fala, eu quero comprar teu carro, faz uma proposta maravilhosa, mais do que o carro vale. Aí você fala, mas eu vou viajar amanhã, eu vou ficar sem carro, não vou arrumar outro carro amanhã. Volta semana que vem, que a gente negocia isso. Agora não dá para negociar. E tem aquele que não tem como negar. Eu não quero vender, mas chega a proposta. Desesperado, vai de ônibus, viaja de ônibus, vende o carro, paga a conta, é isso aí. É exatamente isso. A gente entende perfeitamente isso. Agora, quando pode falar não em algumas situações, é muito bom para o clube. O Flamengo está nessa condição, sem dúvida. E aí é o Flamengo batendo o pé e é o Flamengo mostrando tudo aquilo que a gente sempre fala de Flamengo e Palmeiras hoje. Se não botar muito dinheiro, não vai sair. Porque são clubes que não precisam de dinheiro. Eles não querem levar também o Gustavo Gomes? Não conseguiram ainda, é a mesma coisa. Se o Gustavo Gomes jogasse no Corinthians, no São Paulo, tinha ido. No Vasco, não sei agora, que Safra, não sei se vem no 90, né? Já tinha ido embora. Correndo, porque você precisa do dinheiro para pagar os atrasados. O Palmeiras não precisa vender o Gustavo Gomes agora. Agora, se for em janeiro, de repente o Palmeiras até negocia. Entendeu? Porque é um outro momento e tal. E são clubes que fazem muito dinheiro por isso. E também... Porque eles sabem vender, né, Wander? Você vê, o Matheus França foi agora 20 milhões de euros. E também, o jogador também pensa, né? Nessa hora também pensa. Eu estou jogando onde, estou recebendo em dia. Porque se o cara força... O Santos acabou de vender, tá vendendo um atacante lá. Né? E se o cara força? Os dois, né? Os dois. O Marcos Leonardo e o David Washington. Se o cara força... Um pra Roma e o outro pro Chelsea, esperando se o Mônaco não cobrir a proposta. Ele tem dois nomes, como é o nome dele? David Washington. Então, mas e se o cara força a venda? Porque tem esse negócio, cara, eu estou na zona do rebaixamento, o time não prospera, não vai acontecer mais nada além disso. Isso é a cabeça do empresário que cuida da gestão da carreira do cara. Ele joga bola, joga legal, mas ele recebe só tijolo. O time é ruim. A cada dia que ele fica aqui, ele está sendo desvalorizado. E essa conversa é a conversa que acontece no dia a dia, quando tem uma negociação. E aí, se tem essa forçação de barra toda, muitas vezes não dá para segurar o cara. A proposta chega, o time está precisando, esses argumentos que eu coloquei aqui são jogados sobre a mesa, o negócio sai. Naqueles que têm um pouco mais de grana, ou tem muita grana, esse argumento não funciona, né? Quer dizer, os clubes estão numa grande exposição, disputando alguma coisa, enfim, tem títulos recentes. É isso. Bom, falando agora sobre a licitação do Maracanã, né? O Maracanã está gerando muita polêmica, está gerando muito debate e vale dizer que está sendo administrado há mais de 4 anos por Flamengo e Fluminense, né? Pela dupla Fla-Flu. E o Maracanã, ele ainda está longe de passar por nova concorrência pública. A última renovação temporária aos clubes cariocas termina em 23 de outubro. E nos bastidores já se prevê a continuidade dos atuais administradores até a futura licitação. Por falta de tempo hábil para o arrastado processo de licitação que ainda está sob análise do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e do Ministério Público de Contas, desde abril de 2019 será a 10ª renovação automática, sem a concorrência pública para a disputa da administração do estádio. O caso promete gerar mais disputas de bastidores e na justiça. Isso porque o Vasco protestou nas últimas 5 renovações automáticas para participar da concorrência pública. E o processo não foi aberto pelo governo do estado. A atual sessão termina apenas 12 dias antes da final da Libertadores, o que já provoca pressão política de Fla e Flu na Conmebol pelo tempo mais curto de paralisação do estádio, que vai passar por cuidados do gramado. Pode acontecer alguma mudança aí, Mauro César Pereira, na sua opinião, essa situação do Vasco, ou não? Vai tudo seguir normalmente, Flamengo e Fluminense? Eles têm que esticar essa concessão até para que alguém esteja
como gestor do estádio quando for disputada a final da Libertadores, né? Que acontece depois do encerramento dessa concessão. Eles vão empurrar com a barriga mais um pouco. E já tem show do Paul McCartney marcado para dezembro. Primeira quinzena. Dia 16, uma coisa parecida. Vai ter 5 shows aqui no Brasil. Aí, consequentemente, os caras não vão poder fazer a reforma do gramado na data que gostariam, que eles param no final do ano para trocar gramado e tal. Enfim, Maracanã é isso aí, vai ser sempre essa lenga-lenga aí. Vamp. O Vasco não quer pontuar. O Vasco, na pandemia, ninguém queria ir lá, né? Mas eu acho que o Flamengo tem que comprar o Maracanã pra ele. O Maracanã, o Fluminense compra metade, o Flamengo compra metade, só que nem entra de milhão e meio. Quer dizer, o San Siro e o José Miazzi vai acabar, né, professor? Vai ter um estádio novo. Vai ter um estádio novo. O Maracanã tem que ser dos dois. E o show Tem que ser dos dois, mas às vezes o gramado fica ruim também, porque tem muito jogo. É delicado. Mas você estará lá assistindo o show do Paul McCartney? Em dezembro. Não. Tem show lá. Não, eu só assisto o show rubro-negro no Maracanã. Entendeu? Eu acho que é importante ter essa abertura. Parece que o cara tem uma certa importância. E aí, nação, like, hein? Não esquece de deixar o like, se inscreva no canal. Mais um vídeo aí pra vocês aí.